Um ótimo reencontro. Obrigado por aqui estar acompanhando o canal da Astrologia Rosa Cruz, patrocínio da Fraternidade Rosa Cruz, Porto Ferreira e São Pedro. Desejamos a todos aqueles que nos acompanham que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Estamos dando início à nossa reunião de número 46, Astrologia Rosa Cruz, continuando a falar sobre o elemento ar. Agora, o último signo do elemento ar, Aquário. É o elemento ar acionando as faíscas da intuição. É um atrito interno entre polos, o polo feminino e o masculino, uma vez que Urano é a síntese de Vênus e Marte. Essa união de contrastes gera uma fricção, gera esse faiscamento que produz esse clarão intuitivo, que produz a capacidade de ficcionar, o futurismo e a inventividade, a inovação, algo que é inédito, nunca foi nem sequer imaginado. Então, o aguadeiro celeste, o Aquário, governado por Urano, antigamente era regido por Saturno, ele despeja esse fluido vital, esse elixir da vida. E, nesse caso, o elemento ar é a vida mesma. É a vida que jorra incessantemente e produz, por exemplo, a biodiversidade. A biodiversidade é um fenômeno aquariano. A vida transborda do glorioso amor divino. Esse elixir é o amor, mas não é o amor humano, é um amor utópico. É um amor que está além da nossa imaginação. O ar dança, flutua, desliza, envolve, relaciona, harmoniza, conforma, convida e participa. Em Aquário, o ar atinge a sua mais fantástica expressão, que é a expressão criativa, criadora. É a forma genial do ar se manifestar. A vida toda respira o ideal de liberdade, e essa liberdade é a liberdade de criar. Mais que tudo, a liberdade de criar a si mesmo, de poder ser diferente a cada segundo, a cada passo, a cada momento, a cada encontro, a cada respiração. O ar é compartilhado por todos os seres viventes, como nós vimos quando mencionamos o signo de Gêmeos. O ar sai e entra nos nossos pulmões, levando, transportando informação ou informações e também colhendo vibrações, colhendo o cosmos. A utopia do amor incondicional, que já não envolve nenhum tipo de preconceito, muito menos um amor sexualizado. Já o gênero está abaixo da consideração. Não é o gênero que gera a atração entre dois seres, mas sim a alma. É uma relação entre almas. É o retorno da diversidade para a unidade. Toda a diversidade, a biodiversidade, anseia um reencontro com a origem, com o Pai, com o Criador de todas as criaturas. E é o signo de Aquário que nos relembra intuitivamente dessa busca. É o triunfo da luz e do ser. Em Aquário, eu posso expressar o melhor das qualidades humanas. O melhor que a humanidade pode produzir. É sensacional esse signo. Ser filho de Deus é o maior dos privilégios. Ser filho de Deus e filho do homem. Ter a paternidade de Deus e a irmandade da natureza, das criaturas,
quando eu me conscientizo disso, é um êxtase. É um privilégio fora do comum, acima de qualquer outra coisa comparável do nosso mundo ordinário. E o nosso grande mestre e guia, a nossa estrela guia, é o próprio Filho do Homem. É o próprio Aquário na sua mais elevada expressão. Cristo Jesus. Eu sou a luz. Eu sou a verdade. Eu sou o bom pastor. É o reino do leão alado, porque Aquário é oposto a leão. Quando o leão adquire asas, o leão alado, ele se dirige para Aquário. Ele retorna das nuvens. É como Cristo retornará. Ele retornará na região etérica do mundo físico. Simbolicamente, retornará nas nuvens. A região etérica do mundo físico, segundo a filosofia Rosa Cruz, é regida por Urano, que rege Aquário. Então, o leão alado, ele abandona o desejo de poder aqui na Terra e o seu único objetivo é contemplar a luz. Ele fica hipnotizado pela luz divina. E o seu movimento é totalmente ascensional, sem concessões. Ele abdica de todo o poder mundano. O leão alado anseia por nutrir-se do néctar dos deuses, o néctar dos reinos celestes. Ele quer participar do banquete divino. Do ponto de vista do mandala astrológico, esse eixo fixo leão-aquário, fogo e ar, é sensacional, porque de Áries a Leão eu construo a minha individualidade, a ideia de quem eu sou e também daquilo que ainda não sou e preciso conquistar. Por isso que eu preciso fazer uma viagem em Sagitário para ir buscar aquilo que me falta. Mas a composição desses opostos, Leão, Aquário, é maravilhosa porque construir a si mesmo é um trabalho alquímico, enorme, infinito. E, na medida que eu completo essa obra de arte que sou eu dou de presente aos céus aquilo que eu fabriquei. Na festa de bodas da minha identidade, da minha individualidade, com o meu espírito, o casamento místico. Então, apesar de eu não precisar abandonar a minha individualidade, a consciência do que eu sou, eu me reintegro conscientemente na totalidade, com todos os irmãos, com todas as criaturas e o Criador. Então, eu não sou apenas humano, eu não sou apenas o Filho do Homem. Eu sou o Deus Amor, o Deus Rei, o Deus Luz, o Deus Vida. Isso está vibrando plenamente na minha consciência. O Senhor é Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Essa é a questão. Eu só serei livre se eu aprender a viver em espírito. Do contrário, estarei preso no cativeiro da carne. Então, é missão do herói espírito salvar a alma donzela que está confinada na torre da discórdia, que é a Torre de Babel. É a torre onde ninguém se entende.
Por isso que eu devo passar por Libra antes de chegar em Aquário. Em Libra, eu enfrento o meu inimigo declarado, aquele que me odeia, que, como vocês disseram na reunião passada, eu vejo isso no meu casamento. O casamento é encontro com a pessoa com a qual eu tive o pior relacionamento em vidas passadas. Convulsivo, odioso, repulsivo. E eu preciso fazer as pazes. Eu preciso me reconciliar, conciliar de novo. Senão eu não vou chegar em Aquário. Se eu não consigo fazer com uma pessoa, como é que eu vou fazer com a humanidade? A alma, a intuição, resgatada e liberta de toda a opressão, assumirá o governo da futura humanidade. Então, por isso que o feminino do ser, ao feminino do ser, está reservado o futuro governo do planeta Terra. Na era de Aquário, a alma feminina elevar-se-á ao legítimo posto de norteadora do destino da Terra. Anjo bom, os anjos não têm sexo, é verdade? Diz a lenda, não sei se é verdade. É fato? Ouvi dizer assim também. Ouviu dizer, né? Uhum. Como é que nós que estamos encarnados como homens nesse momento, lidamos com o fato de que nós entregaremos o bastão para os espíritos que encarnarem em corpos femininos? Nós aceitamos bem essa ideia ou gera algum incômodo? É muito curioso essa alternância, né? Nós temos visto as escolhas mais curiosas aí de direcionamento e encaminhamento da sexualidade, que não uma integração do masculino e feminino em si, senão toda uma gama de escolhas que eventualmente nos surpreendem, às vezes até nos fazem admirar, né? Mas como fazer esse casamento do masculino com o feminino em si, se a gente está lidando com a natureza do elemento ar? Se a gente está falando da região etérica do mundo físico? O éter, dentro da filosofia Rosa Cruz, tem essas 4 camadas, né? 2 camadas mais densas, o éter químico, o éter de vida, e a seguir 2 camadas mais sutis, o éter de luz e o éter refletor. O éter de luz, de maneira especial, está muito relacionado com o elemento ar. E é nesse ar, que é o arquétipo do princípio da comunicação e da inter-relação, que o nosso trabalho consciente pode acontecer. É nesse éter de luz, onde nós vamos ver, na sua natureza negativa, no seu polo negativo, a atuação dos nossos sentidos, os 5 sentidos, tato, audição, visão, etc. E, na sua polaridade positiva, nós vamos ver como que o sangue é aquecido. Ou seja, na horizontal do negativo, como me relaciono com o mundo, como está a minha comunicação com o mundo, e no seu polo positivo, como que o espírito se relaciona comigo. Ou seja, como me relaciono com o mundo, a minha relação feminina, a minha relação onde os sentidos são passivos, e como me relaciono com o espírito, como esse espírito me faz lembrar quem eu sou. Essa região do éter de luz é como se fosse a região a partir de onde eu pinto a vida. Ou seja, o modo como eu me comunico com a vida, seja na horizontal ou seja na vertical, me dá a qualidade do pincel que eu plasmo a vida. Esse pincel pode ser algo que eu utilizo para pintar não só o meu cotidiano, a minha concretude, mas também como eu posso participar como colaborador da criação desse mundo espiritual, da semeadura masculina e ativa do mundo espiritual. Então, da mesma forma que eu posso criar aqui, eu também posso atuar encontrando a minha natureza, que o Oswaldo propõe, a minha natureza intuitiva. Na medida em que eu me relaciono com o espiritual, que esse calor que aquece o meu sangue me traz uma possibilidade de atuar conscientemente, nessa mesma medida, eu me torno mais intuitivo. Eu me torno mais capaz de recordar aquilo pelo que eu nasci. Esse princípio de atuar no mundo em termos de fazer aquilo que precisa ser feito
é o meu princípio masculino. Esse princípio de receber os impactos do mundo e como ele se compõe à minha volta e compreendê-lo, que ele é desse fato, é o meu princípio feminino. Se a minha relação de entendimento com o mundo, em termos do masculino e do feminino, for carente, for imprópria, é natural que isso, em decorrência disso, as minhas escolhas sexuais também possam ter algo de diferente daquilo que essa polaridade propõe. Então, a forma como eu estou no mundo, a forma como me relaciono em termos de comunicação, ou seja, a forma como meu como acontece no mundo, é o pincel a partir do qual eu crio o mundo material e eu transformo o mundo espiritual. Eu sou feminino enquanto criador na matéria, eu sou masculino enquanto colaborador do espírito. E é o elemento ar, especialmente essa região etérica, do éter de luz, que me dá o potencial de trabalhar com esse pincel. Esse pincel que me permite tocar a aquarela do alto e trabalhar nesse plano. Esse pincel que me permite ser colaborador com o alto e atuar também criando essa realidade espiritual. A inadequação espiritual, sem dúvida, com todo respeito, tem uma relação íntima com a forma como a gente trabalha as nossas realidades masculinas e femininas. Uma desconexão com o princípio espiritual vai tentar, de alguma forma, realizar esse encontro transcendente que só pode acontecer no espírito, na matéria. Então essa transcendência pode se manifestar como aquilo que aos olhos de alguns pode ser uma aberração, uma escolha menos convencional no exercício do seu masculino e do seu feminino, que de uma forma ou de outra é a sombra daquilo que espiritualmente estaria prometido. Veja, eu estou fazendo um desenho delicado de uma situação, enquanto um convite para a gente olhar e até olhar essa anatomia oculta de como nós somos seres co-criadores e quanto nós portamos dessa realidade de poder atuar epigeneticamente como seres espirituais, inclusive transformando o mundo espiritual a partir de onde nós nos encontramos. É um caminho longo, talvez tortuoso, mas é por onde eu vejo, Oswaldo. É por onde eu Nós vejo. poderíamos ousar dizer que, na medida que eu me transformo, Deus se transforma? É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu só preciso minimamente me qualificar para que eu seja digno de cear nesse banquete. Essa dignidade não é simples de se compor, mas é isso que eu proponho como um olhar. Então, sem querer ofender ninguém, mas quem tem a visão de um Deus monolítico, imutável, tem uma concepção bem infantil de Deus. Sim. Sim. É o que é possível, né? A questão é, nós que não temos uma leitura dessa natureza, como nós recebemos, né, esse ser? Com bem-querer ou com desprezo à sua ignorância? O nosso bem-querer é a possibilidade desse ser vir conosco. O nosso desprezo à ignorância é a condenação desse ser sem salvação. Nós também fazemos parte desse processo. Legal. Essa ideia de corresponsável com o destino do outro é muito claro em Libra e em Aquário, né, Jobon? Sim. Sim. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Angel. Eu que agradeço. Show, maravilhoso. Nos reencontramos na próxima reunião, número 47. E esta instituição, nós aqui presentes, desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.